Boa noite. Gente, que frio na barriga de estar aqui. Meu Deus. Eu falei com a Juju, deixa eu dar só boas-vindas para as pessoas. E aí ela veio com essa surpresa, para que eu pudesse contar um pouco da minha história para vocês. Confesso que dá um frio na barriga e que pode ser que eu comece a chorar. Mas aí vocês já vão entendendo que são as emoções que vão passando por aqui. E eu queria começar orando. Porque eu acredito que Deus me chamou aqui e eu estou aqui por obediência. E eu creio que Ele tem algo a fazer na vida de vocês. Pai, eu entrego a minha vida no Teu altar. Eu peço que o Senhor fale através de mim. Que o Senhor venha curar através de mim. Que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor decidiu fazer nessa noite, na vida das suas filhas. Que o Senhor se movimente e tenha liberdade neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Então eu quero começar lendo com vocês um versículo que marcou a minha história. E esse versículo ele está em Mateus, capítulo 6, versículo 27. E ele fala... Jesus fala a seguinte frase: quem de vocês, que por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E Jesus disse isso para mim, num momento da minha vida. E para vocês saberem um pouco quando foi isso, eu preciso contar um pouquinho da minha história. E a minha história, ela começou como, acho, a história de qualquer mulher, ou a maioria delas, né, com o sonho de se casar, construir uma família, ter filhos. E eu também sempre tive esse sonho desde a adolescência. Então eu me casei, Deus me presenteou com meu marido. E alguns anos se passaram e eu engravidei do meu primeiro filho, Davi. E não foi uma gestação fácil. Na verdade, foi uma gestação bem difícil. Eu tive vários episódios que nos assustaram muito. Eram sangramentos, eram episódios que nos faziam abalar. Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Né? Como que nós vamos prosseguir? Mas no nosso coração, a gente sempre tinha aquela certeza de que Deus, Ele está no controle de tudo. E Ele sempre está no controle. E Ele faz o melhor para nós. E mesmo diante disso tudo, o nosso primeiro filho nasceu no tempo certo. Nasceu na hora certa, cheio de saúde, nos trazendo muitas alegrias. E durante esse tempo, na verdade, em toda a minha vida, Deus sempre falou comigo através de músicas, através de sonhos, através de visões. E na gestação do Davi, eu brinco que eu tenho uma playlist para as minhas estações da vida. E na gestação do Davi, ele me encheu muitas vezes com aquela música Eu Cuido de Ti. Não sei se vocês conhecem, mas é uma música antiga que fala quando o vento sopra forte e o mar quer abalar. E a gente escuta que eu cuido de ti, eu cuido de ti. E ele falava isso comigo. Então, às vezes que eu queria estremecer, eu lembrava dessa música. Era o meu gatilho para voltar para o centro da vontade dele. E aí eu percebi que eu cria num Deus fiel. Num Deus que me sustentava. Num Deus que cuidava da minha vida. Que cuidava do meu filho no meu ventre. E que trouxe ele em segurança. E que mantém ele em segurança até hoje. E ele fez tudo certo no tempo dele. Alguns anos se passaram. E eu tive um sonho. Esse sonho foi especificamente em março de 2021. Davi nasceu em 2017. E eu sonhei que eu estava no hospital. E Jesus estava do meu lado direito e ele me entregava um bebê. Só que esse bebê não tinha a palma da mão direita. Os dedos eram conectados aqui. E aí eu olhei para aquela criança e eu falei, fiquei sem entender. Por que comigo? Perguntei. E peguei aquela criança e devolvi ela para Jesus.
E aí eu acordei assustada, óbvio, depois de um sonho desse. E aí eu orei, contei para algumas pessoas sobre esse sonho. E tudo que eu queria era esquecer isso. Era deletar esse sonho e fingir que ele não tinha acontecido. Porque Deus falava comigo através dos sonhos. Então lá dentro de mim sabia que aquilo podia ser uma verdade. E o tempo passou e nós já estávamos pensando em ter um bebê, mas a gente não tinha decidido assim, vamos liberar. Mas eu fui surpreendida com uma ligação de uma amiga falando: Marina, você está grávida, pode fazer o teste. Eu comecei a rir e falei: não tem lógica, eu não estou grávida, porque assim, não é muito rápido que acontecem essas coisas. Normalmente demanda um tempo, né? Mas ela insistiu e me ligou várias vezes naquele dia. Eu falei: tá bom, eu vou fazer o teste. E aí descobri que eu estava grávida mesmo. E no chá de revelação desse meu primeiro filho, na verdade, do meu segundo filho, era menino. Nós descobrimos, balão azul estourou e foi lindo, uma alegria. Só que na hora que estourou aquele balão azul, eu lembrei do meu sonho. E no meio da alegria, entrou uma fagulha de medo dentro do meu coração. E eu não falava nada para ninguém, porque eu só queria deletar aquele sonho da minha vida. Eu queria que ele não fosse real. Então eu ficava com aquilo para mim. É como se eu tivesse entrado numa caverna e falado: eu vou resolver tudo. Pode deixar que eu consigo segurar isso. E aí o tempo foi passando e nós fomos para a nossa primeira consulta morfológica. É um exame importante, importantíssimo na gestação. Mas que na época do meu primeiro filho, a gente foi, tá tudo bem, não tem nada acontecendo. A gente foi sem nem saber da importância do exame. Só que na do Arthur, nós estávamos com um desconforto que a gente não entendia de onde vinha. A gente estava com uma angústia no coração. E começou a fazer o exame, né? A médica começou a fazer o exame. Era uma médica muito querida, amiga, tinha cuidado do Davi, uma pessoa que gostava muito da gente. E eu comecei a perceber que ela não estava normal, que ela estava um pouco tensa. E junto a isso, o André começou a cantar aquela música Oceanos, no meu ouvido. André não é de música, André não é de emoção, ele é bem exatas. E ele começou a cantar aquela música: tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei. Senti paz na hora e medo. E aí, naquele momento, a médica nos deu a primeira notícia: que o nosso filho, ele tinha uma má formação no antebraço direito, uma genesia de rádio, com implantação anormal da mão direita, igualzinho no meu sonho. Ele tinha alterações no coração e ele não tinha o ducto venoso. Na hora, eu parei e falei: meu Deus, é como se eu soubesse do fim antes do início. E aquilo foi muito forte para mim, para o meu marido. A gente voltou para casa, foi muito intenso esse momento. Mas eu fiquei feliz, porque eu vi que aquele Deus que cuidou do meu filho lá na minha primeira gestação, continuava cuidando de mim. Ele tinha me mostrado no sonho para me preparar para aquele momento, para preparar o meu coração para aquela notícia. E aí nós fomos encaminhados para outros médicos, investigamos tudo que a gente podia, e a gente descobriu que o Arthur tinha uma malformação raríssima, que se chama Vacter. É uma associação de malformações congênitas no eixo da criança. E a cada consulta que a gente tinha, a gente descobriu uma novidade. Era um quadro muito desafiador. E tudo era muito incerto. A gente não sabia como ia ser o dia seguinte. A gente não sabia o que nos esperava. Eu não sabia se ele ia sobreviver. Eu não sabia se eu ia chegar até o fim da gestação. Eu não sabia de nada. E aí o que a gente fez? A gente decidiu amá-lo. A gente decidiu pela vida, porque Deus é o dono da vida. É Ele que dá e é Ele que tira. E aí nós decidimos que nós iríamos amá-lo, que Ele era a nossa joia preciosa e rara,
e que, independente das circunstâncias, iríamos fazer de tudo para que ele se sentisse amado, mesmo que no meu ventre. Ouvimos muitas vozes, muitas, mas a nossa decisão de permanecer na gestação foi firme. E isso fez até com que as pessoas ficassem sem entender, mas como assim? Vocês vão continuar isso, essa história louca, vocês querem sofrer? E aí a gente falava que a gente cria num Deus que podia todas as coisas. E aí nós fizemos um chá de gratidão. E aí mais uma vez as pessoas perguntavam, mas o que é isso? Vocês não estão regulando bem. Como assim vocês estão fazendo um chá? Vocês estão preparando um momento para celebrar a vida de uma pessoa que vocês nem sabem se vai chegar? E nós celebramos. Nós fizemos tudo que estava no nosso alcance pelo Arthur. E isso trouxe para nós uma paz, trouxe para nós uma certeza de que fiz minha parte. Completei aquilo que eu tinha para fazer. Clamamos pela cura dele, lógico. Orei pela cura dele de noite, noite e dia. Era só o que eu fazia. E nós colhemos, porque o diagnóstico dele tinha uns 12 itens. E o Vacter tem que somar no mínimo 3. Porque para cada letra dessa sigla é uma má formação. E ele tinha mais um bocado. E durante o processo, os diagnósticos vinham e a gente colhia a cura. E aí isso enchia o nosso coração de esperança. Como ele tinha uma má formação que chama atresia de esôfago, eu tive polidrâmino, que foi um excesso de líquido amniótico na minha barriga. E aí, para que ele se mantivesse aqui mais tempo, eu precisei passar por um procedimento que se chama aminodrenagem. Retirar o líquido amniótico para que ele ficasse mais tempo aqui dentro e tivesse mais chances de amadurecer pulmão e etc. Só que, após esse procedimento, minha bolsa rompeu. E ali começou um período muito desafiador. Eu precisei ficar internada. Deus mandou anjos para nos sustentarem. Mandou anjos para estar conosco ali. Naquele período, levantou pessoas que estavam fora, viajando, para organizar um exército, para nos dar suporte. E foi nesse período que Deus falou comigo. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja na sua vida? Nesse dia eu já sabia o que ia acontecer. Ele não tinha nascido ainda. E ele nasceu depois de um parto muito difícil. Foi um parto com 3 obstetras, um parto difícil. E foi logo correndo, porque ele precisou de assistência médica. Ele se recuperou nas primeiras 24 horas. Lindo, forte, grande. Mas ele precisava passar por cirurgias para sobreviver. E ele não resistiu a essas cirurgias. Antes dele falecer, a gente teve a oportunidade de se despedir. Pegar ele no colo, abraçar. E aí, nós devolvemos ele. Assim como no meu sonho. Quem é mãe sabe, o maior amor do mundo, com a maior dor do mundo, foi o que nós sentimos. Mas Deus estava presente em cada segundo. Teve um episódio que me marcou muito, enquanto eu estava no quarto e a gente estava orando e buscando a Deus. A arrumadeira foi lavar o banheiro. E ela contou que ela lavou o banheiro 3 vezes, porque a presença de Deus era tão forte que ela não queria sair daquele banheiro. Deus estava ali com a gente o tempo todo. As pessoas que cuidaram de nós ali no hospital foram pessoas escolhidas por Ele para aquele tempo. Mas ainda tinha algo difícil que nos esperava, o retorno para casa. Sem o irmão tão desejado do meu filho Davi.
E eu não sei falar o que foi mais difícil: enterrar um filho ou contar para o filho que o irmão não estava mais ali. Davi tinha 4 anos na época. E os meus questionamentos eu conseguia assimilar. Eu guardava, eu escondia, eu me continha. Mas ele não, ele tinha 4 anos, ele é uma criança. E ele dava voz a frases que eu não queria ouvir, a questionamentos que eu não queria ouvir. E eu confesso que muitos eu não soube responder, porque nós não temos o conhecimento de todas as coisas. E nós não sabemos por que Deus faz cada coisa naquele momento, por que Ele deixa de fazer. E acolher o Davi nesse período foi muito desafiador, mas cheio de amor. E ele não desistiu. Ele é persistente. E todos os dias ele orava, agradecendo pela estrelinha. Olha como Deus é lindo. Deixa eu contar isso, que nem estava aqui eu lembrei agora. Eu creio que nosso Deus é um Deus de símbolos, de marco. E Ele faz isso para que a gente se lembre nos momentos difíceis. E no dia que o Arthur nasceu, apareceu na porta da minha casa uma estrela que a gente nunca tinha notado. Eu acho que deve ser um planeta que ele tem um ciclo, imagino eu, mas estava na porta. E aí o Davi recebeu a notícia e foi contar para uma tia que estava no carro. E a hora que ele olhou para o céu e falou: olha que estrela linda. Nós ficamos sabendo disso. E quando nós voltamos para casa e contamos para ele, ele falou: eu vi, foi a estrela que apareceu na porta para mim. Então Deus é um Deus cuidadoso. E o tempo passou, nós nos recuperamos da dor, do luto, que ele precisa ser vivido. Eu tentei me esquivar dele por muitas vezes, mas ele precisa ser vivido. E acendeu no meu coração de novo o desejo de ser mãe. E aí eu fui no médico e tudo mais. E o Davi insistindo, que era um irmão, orava pelo irmão, e pedia o irmão, e brincava de irmão com os amigos. Era tudo de irmão. Mas agora, nesse momento da minha vida, eu já não podia mais pensar só em mim. Eu tinha que pensar que tinha as frustrações dele também, porque foi tão difícil lidar com as minhas, com as do André. E aí eu tinha que resolver as dele também. E eu creio que toda mãe, ela se esforça para agradar o filho. Ela quer estar ali realizando o sonho do filho, suprindo a necessidade, dando do melhor que ela pode, né? Mas a nossa responsabilidade como pais nos fez ficar mais cautelosos nessa decisão de ter um filho, uma nova criança. E eu precisei mais uma vez entregar tudo. Entregar o meu controle, entregar os meus sentimentos, os sentimentos do Davi, as emoções dele, as minhas emoções. Busquei sabedoria para conduzir toda a situação da melhor forma. Porque eu não queria que o Davi passasse de novo pela mesma situação. E diante disso eu precisava entender que tinha um Deus que não perdia o controle de nada. Então a gente focou nisso, no Deus que não perde o controle. E começamos a pensar, deixar que esse sonho crescesse no nosso coração. Eu queria muito realizar o sonho dele, do Davi. E esse meu desejo de realizar o sonho do Davi era mais forte do que o meu medo. Mas só que dessa vez aconteceu de surpresa. Eu deixei de tomar o anticoncepcional e engravidei. A gente não estava esperando. E aí, com a notícia, enchemos de esperança. Nossa, que ótimo, maravilha. Vamos preparar o presente do Davi para dar notícia para ele. Aí preparamos o presente do Davi. Fomos para a médica para fazer ultrassom. O presente estava lá do lado, o Davi também estava do lado no iPad. Só que ela disse para mim com muito amor: esconde o presente. Não foi dessa vez. A gente não tem batimento.
E aí, nós perdemos o nosso terceiro bebê. Nós fizemos um exame, um cariótipo, e a gente descobriu que ele tinha uma alteração na trissomia do cromossomo 22, que é incompatível com a vida. É uma das principais causas de aborto hoje em dia, é essa trissomia. E mais uma vez eu me frustrei. E eu questionei de novo, por que comigo? Por que eu preciso passar por isso? E ele me direcionou. Porque ele é um Deus que não se esconde. Ele não se calou. Ele me pedia para confiar nele. E ele me direcionou para curar a minha alma, para curar as minhas emoções, para curar o meu corpo, para procurar médicos, para tomar vitamina, para curar a minha família. Então, em 2022, eu comecei esse processo, entendendo que era um Deus que eu podia confiar, um Deus fiel. E o ano passou, muitas coisas aconteceram, ele foi se revelando, ele falava comigo em um culto, ele me mostrava uma música nova, que era aquilo que me dava suporte, que me levava de volta quando os meus pensamentos queriam me distanciar dele. E aí, no início de 2023, o nosso coração se abriu. Poxa, já tem um tempo, já estou tomando medicamento, já estou me cuidando. Vamos liberar de novo? Vamos confiar que Deus vai cumprir, que agora é a hora, que esse é o momento certo. E a gente declarava, com o nosso coração cheio de expectativa, que daria certo. A gente escrevia, a gente sabe o poder da palavra e da declaração. Então a gente fazia isso, crendo que daria certo. E na véspera de uma viagem muito especial que nós fizemos para Israel, nós descobrimos que estávamos de novo grávidos. E dessa vez, nós ouvimos o coração antes da viagem. E foi muito lindo, porque foi um cuidado de Deus para que eu pudesse viajar tranquila. Porque o exame foram poucos dias antes da viagem. Então eu fui feliz da vida, com o coração batendo, sem contar para ninguém, quietinha. E já ansiosa para voltar e contar para o Davi. No nosso retorno da viagem, a hora que o Davi me olhou, ele falou: mamãe, você está grávida? Eu falei: não, meu filho, a mamãe comeu pão. A mamãe não está grávida. A mamãe comeu muito pão em Israel. E a mamãe não está grávida. Eu não podia contar para ele antes de fazer o exame. E ainda bem que eu não contei. Quando fomos fazer o exame, o coração tinha parado de bater. Fizemos novamente o exame genético desse quarto filho, para entender, né? Tem alguma coisa de errado, não é possível. E deu uma alteração genética no cromossomo 13. Ele teria a síndrome de Patal. É uma condição incompatível com a vida. Ele poderia nascer e morrer no mesmo instante. Então viveríamos tudo de novo. E aí, diante disso, de todo esse caos, a gente conseguiu identificar os livramentos de Deus, o cuidado dele, o cuidado dele com a nossa família. Mas de novo, eu me frustrei. De novo eu questionei. De novo as dúvidas vieram. Mas ele não se calou. Ele continuava pedindo para eu confiar nele. E ele continuava me direcionando. Mas esse direcionamento mudou um pouco. Ele me direcionou a encerrar algumas estações. E para isso nós precisamos de coragem. Ele me ensinou que eu precisava me posicionar em algumas áreas da minha vida. Ele me ensinou que eu precisava olhar com outros olhos para minha casa, para o meu marido e para o meu filho. Afinal, nós só tínhamos nós três.
E precisávamos um do outro. E ele me ensinou que existiam lugares que não me cabia mais. Que ele me queria em outros lugares. Para quem estava aqui no Xi de 2023, alguém lembra do Xi de 2023? Que a pastora Shayla, ela deu uma palavra e a palavra era coragem para se frustrar. A história que ela contou foi a minha. Nós oramos pela ressurreição do bebê. Mas não aconteceu. Porque as coisas não acontecem porque a gente quer. As coisas acontecem porque Deus quer do jeito dele. E nós precisamos dessa coragem para nos frustrar. Né? Como está escrito em Provérbios, a esperança adiada faz adoecer o coração. E o meu coração, ele estava adoecido. Mas ainda assim, eu não deixei de crer. E às vezes, você pode estar aqui com seu coração adoecido. Por causa da família, por causa de filhos, alguma situação do trabalho, amizades. Alguma área do seu coração pode estar adoecida. Mas é nesse momento que Deus nos fortalece. É nesse momento que Ele se revela. E é nesse momento que Ele nos ensina que nós podemos confiar nele. E nos lembrar das promessas dele. Que ele é um Deus fiel. E ele nos traz coragem. Ele nos traz coragem para enfrentar todos os desafios. Para nos posicionar, para encerrar os ciclos. Coragem para tentar, mesmo quando nada está dando certo aos nossos olhos. E eu queria tanto fazer tudo dar certo, que eu tive uma brilhante ideia. Eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para realizar o sonho do meu filho? Eu precisava substituir um irmão, que não existia mais. E aí a medicina está aí para isso, né? Ela existe para isso. E hoje a gente tem formas maravilhosas para pessoas que precisam desse apoio, que é a FIV. Eu falei, pronto, resolvi meu problema. Vou nos médicos, consultei com vários médicos e agora vai dar tudo certo. Que aí eu ia conseguir controlar tudo. Eu ia escolher o embrião perfeito, eu ia implantar ele bonitinho aqui dentro, ele ia vingar e ia nascer sem nenhum problema. Eu achei que eu podia fazer na minha própria força. E eu achei que eu podia resolver aquela situação. Eu acho que isso é um pouco do meu perfil de querer controlar e querer projetar, planejar tudo. Eu sou arquiteta, então a arquiteta planeja, pensa como é que vai ser, o que vai acontecer, se antecipa de problemas. Só que na vida real não é assim. Às vezes a gente não consegue dominar todas as áreas e tudo o que acontece. E em um dos médicos que a gente foi uma médica muito sensata, inclusive. E ela virou para mim e falou, Marina, os 3 casos que vocês viveram, eles não têm relação. Eles não têm conexão nenhuma. Vocês não têm nada. Nós fizemos todos os exames possíveis para ver se realmente era um problema nosso. Um problema que tinha ou o meu marido, incompatibilidade genética ou qualquer coisa. Mas ela disse que foi aleatório. Foram 3 loterias, ela até brincou. E disse que a gente não precisava de nenhum procedimento para engravidar. Que a gente não tinha nenhum problema. E eu ainda assim insisti. Fui em outro médico, em outro. Até que um dia aqui na igreja, no Fundação, foi Fundação? Deus disse, através de uma pessoa que não sabia de nada da minha vida. Não vai ser por mão humana, sou eu quem vou colocar na sua barriga.
com essa promessa, nós prosseguimos. E lembra que eu falei que Deus fala comigo através de sonhos, de visões? Teve um culto que eu estava aqui orando e eu vi o meu filho, Davi, no hospital, do lado de um bebê. E ele falava: não é tão lindinho, mamãe? E aquela imagem, eu não só vi, eu experimentei, aquilo é uma realidade para mim. Então aquilo tem uma força muito grande. Todas as vezes que o medo tentava acessar o meu coração, depois que nós recebemos essa promessa, eu lembrava dessa visão. Porque Deus é fiel. E Ele vai nos direcionando. E vai nos mostrando como tem que ser. E então, com essa promessa de que Ele que iria fazer, nós liberamos. Eu não sei como acontece na vida de cada pessoa, né? Tem gente que precisa da FIV e ela é maravilhosa, ela é uma bênção, mas não foi o meu caso. O meu caso, Deus queria exclusividade. Ele queria só dele. E aí nós liberamos. E na semana que nós liberamos, na semana mesmo, aquela amiga que me ligou falando que eu estava grávida, lembra? Me mandou uma mensagem: acalme o seu coração, Marina, chegou o tempo. Eu falei: eita, chegou o tempo. Então agora eu tenho que crer. E agora eu não vou pular do barco. Agora eu preciso acreditar que vai dar tudo certo. Foi difícil. E eu preciso confessar para vocês, não foi fácil. E nós viajamos no dia seguinte dessa notícia, de que o tempo certo chegou. A gente foi para Atacama. E aí, no Atacama, aconteceu um episódio que não acontece normalmente. Lembra o nome? Do florescer? O deserto floresceu. E aí saiu nos noticiários, nos jornais, falando que era um episódio raro. Que o deserto não floresce, mas que naquele dia que nós estávamos lá, o deserto não chovia há meses, choveu e floresceu. E foi uma coisa que não acontecia. Enquanto eu estava olhando para aquele deserto, eu ouvi o próprio Deus falar comigo: o que eu estou fazendo em você é perfeito. E Ele fez florescer o meu deserto. E Ele fez nascer flores das minhas feridas. Lá mesmo eu fiz o teste. 6 dias antes do atraso. E deu que eu estava com 2 semanas. E eu não sei como vai ser na sua vida. Se Ele vai usar a medicina. Cada história é uma. Mas uma coisa eu sei, a gente precisa ouvir a voz de Deus. O direcionamento dEle. E eu tenho certeza que hoje Deus está falando com vocês. Com cada uma aqui de uma forma especial. Renovando a fé de vocês. Porque não é por acaso que eu estou aqui. Na verdade, eu tentei fugir. Algumas vezes. Inclusive na hora que eu cheguei aqui. Eu falei: Ju, será? Você não quer subir? Está aqui, está escrito, você pode ler. Porque não é simples reviver toda essa dor. Foram 3 anos consecutivos, né? E eu sei que Deus também tem um propósito na dor. Ele é um Deus do tempo bom, mas Ele também é um Deus que está com a gente na dor. E Ele cumpre o seu propósito ali, naquele tempo. E eu tenho certeza que hoje isso aqui Ele está cumprindo o propósito dEle. E eu queria dizer para vocês que quando nós decidimos confiar e acreditar, Ele faz as coisas acontecerem. Mas não é no nosso tempo. Enquanto eu queria substituir um filho,
um irmão, ele freou. Filha, você precisa ser tratada, você precisa ser curada, você precisa ser moldada, sua casa precisa estar ajustada, você precisa estar no lugar certo. Nessa história toda, nós chegamos na ID em 2022. Deus queria que eu entendesse que era uma nova história. Ninguém é substituível. O Arthur, ele não é substituível. Ele veio e ele cumpriu o propósito dele. E agora, o Mateus, ele chegou. Mas ele chegou como um presente de Deus. Ele não está substituindo ninguém. E Deus, ele é Deus da minha história. E eu creio que da história de vocês também. E é Ele que nos dá coragem, que nos fortalece, que coloca as pessoas certas no nosso caminho. E eu estou aqui contando para vocês pela primeira vez a minha história. Eu já tinha contado para grupos de 3 pessoas, 4. Porque eu creio que Deus quer plantar no coração de vocês uma semente de fé. Para vocês não desistirem do sonho de vocês. Porque o meu sonho era um bebê. Mas o seu sonho pode ser diferente. O seu sonho pode ser casar, pode ser um emprego, pode ser uma família que tenha paz. O seu sonho pode ser relacionamentos. E eu estou aqui hoje para te lembrar que Deus cumpre as promessas dele. E Ele é um Deus de sonhos. Ele é um Deus que acessa o profundo do nosso coração e realiza o querer e o efetuar dele na nossa vida. Eu não sei o que Ele prometeu para cada uma de vocês, mas eu sei que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E no tempo dele, Ele vai fazer. A gente pode achar ruim, a gente pode achar que não está na hora certa, mas Ele vai fazer do jeito dele. Então eu estou aqui para lembrar vocês que nós podemos confiar nas promessas de Deus. E em todo esse processo que eu vivi, Ele me ensinou a viver uma entrega, uma confiança diferente do que eu vivia. Eu experimentei o Deus da provisão. Eu experimentei o Deus da cura. Eu experimentei o Deus presente. Eu experimentei o Deus da paz. E isso começou a me aproximar mais dele. Porque quando você experimenta algo, não é mais só de ouvir falar. Você vive. E aquilo muda você, muda quem está perto, muda por onde você passa. Então, o meu papel foi confiar. A minha estrutura foi toda abalada. Mas isso às vezes acontece para nos ensinar que o nosso lugar seguro é em Deus. Não é na nossa família. Nosso lugar seguro não é no dinheiro. Nosso lugar seguro não é no marido. Não é no filho. E eu precisei aprender que o meu porto seguro é Deus. E que eu precisava depender dele. E que só nele eu tinha respostas. E mesmo que eu não tivesse, eu tinha a paz. Uma passagem que me norteava no período do Arthur, toda vez que eu pensava em desistir, eu lembrava desse versículo. Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Não deixe de crer nas promessas que Deus fez para a sua vida. Deus é fiel e Ele vai cumprir todas elas. É isso. Eu queria fazer uma oração.
eu estava conversando com você. Para que a gente conseguisse cantar a música que eu estava ouvindo quando Deus me falou do projeto perfeito dele, que é aquela Yeshua. Mas eu não vou conseguir cantar porque eu tô rouca. Então eu vou só orar. Pai, eu peço que o Senhor cumpra o teu propósito nessa noite. Ó Deus, eu não conheço os corações que estão aqui, mas o Senhor conhece. Pai, eu peço que os sonhos sejam ressuscitados, Pai. Eu peço que o Senhor dê força a quem precise. Se há um relacionamento com filho, com filha, que precisa da tua força e da tua coragem. Se há um relacionamento com o marido, se é no trabalho, Deus, eu peço que o Senhor sonda, esquadrinhe os corações, Pai. Eu peço que o Senhor alcance o coração dessas mulheres, reavivando, Pai. Ó Deus, que o Senhor derrame uma porção nova de fé. Derrame uma porção nova de coragem. Que o Senhor entre com consolo e conforto. Que o Senhor venha curar os corações adoecidos. Pai, que o Senhor não adie mais a esperança delas. Que o Senhor venha cumprir as tuas promessas. Que os ouvidos sejam abertos. Que os olhos sejam abertos. Que as pessoas estejam atentas à tua direção. Pai, que nós possamos confiar em Ti, independente das circunstâncias. Entregar tudo a Ti. Que o Senhor se faça presente. Que o Teu Espírito tenha liberdade nas nossas vidas. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.